Os ministros do STF decidiram que servidores inativos do Ceará devem continuar recebendo gratificação de desempenho no valor integral, até que seja realizada a avaliação dos servidores que ainda estão na ativa. O tema tem repercussão geral reconhecida e, com isso, a decisão deverá ser aplicada em casos semelhantes em todos os tribunais do país. Em um outro recurso que começou a ser julgado ontem, deve ser retomado hoje. Na sessão desta quinta-feira, o plenário deve prosseguir com o julgamento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte, que questiona uma decisão do Tribunal de Justiça, que determinou que os vencimentos de uma servidora fossem convertidos em unidade real de valor, conforme o Plano Real, implementado em 1994. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, essa decisão judicial resultaria em prejuízo de 15 bilhões de reais aos cofres do Estado. As sustentações orais já foram realizadas nesta quarta-feira. No início da sessão de ontem, os ministros julgaram um recurso extraordinário do Departamento Nacional de Obras contra a Seco, DENOX, contrário ao acórdão da turma recursal dos juizados federais do Ceará. Pelo acórdão, servidores inativos e pensionistas devem receber o valor integral da gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, que é de 80% sobre o valor do salário, até que seja concluído o primeiro ciclo de avaliação dos servidores. O plenário do STF julgou que o recurso extraordinário que atacava a decisão não mereceria qualquer reforma e manteve a decisão da turma recursal. A Advocacia Geral da União sustentou que o benefício não pode ser estendido aos inativos. A gratificação aqui, essa geral, ela nunca foi genérica, nunca foi geral, ela sempre foi pro labore. Muito embora, no início, a legislação tivesse estabelecido que o servidor ativo receberia 80 pontos e que o servidor inativo receberia 50 pontos, o fato certo é que a própria lei diz que, a partir do momento em que o ciclo avaliativo ele é concluído, esse desempenho ele deve sim retroagir para atingir o início do pagamento em janeiro de 2009, valendo-se aí da sistemática legal da compensação. Segundo o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, os inativos devem continuar recebendo a gratificação integral, até que seja realizada a avaliação de desempenho dos servidores ativos, quando então a gratificação deixa de ser genérica e passa a ser individualizada. O ministro negou o recurso. A razão de ser da percentagem de 50% relativamente aos inativos. Apanhou-se o percentual médio, considerado o piso, não vamos falar em 0%, vamos falar em 1%, e o máximo de 100%, mas pressupondo a avaliação dos servidores. Como tivemos uma norma temporária, fixando percentual único quanto a todos os ativos de 80%, entendeu-se que a cláusula alusiva aos inativos somente operará efeitos a partir da avaliação. Apenas o ministro Teori Zavascki ficou vencido, já que ele aceitou integralmente o recurso. O último a votar foi o presidente interino do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Se trata efetivamente de uma gratificação de natureza pro labore faciendo, mas apenas a partir do momento da efetiva avaliação ou da realização do primeiro ciclo. Até este momento, ela será uma gratificação de natureza genérica, extensível, portanto, aos aposentados. Sessão plenária do STF, assunto para a doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Esse julgamento, a gente viu que ele será retomado hoje. Que fase ele será retomado? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Provavelmente com a apresentação do voto do ministro relator, o ministro Luiz Fux. Na sessão de ontem, ele foi iniciado, o ministro Fux teve a oportunidade de apresentar, de fazer a leitura do relatório. Logo depois, passou-se para a fase das sustentações orais, onde a procuradora do Estado do Rio Grande do Norte trouxe algumas considerações, inclusive no que diz respeito a possível impacto desse recurso extraordinário, no que diz respeito aos cofres estaduais.
porque ela diz, inclusive, que se houver a procedência desse recurso, poderá haver um aumento na folha mensal no importe de 300 milhões e um passivo, ou seja, poderá gerar, inclusive, uma dívida para o Estado superior a 100 bilhões de reais. Logo depois, houve a sustentação oral daqueles que foram admitidos no processo como amigos da Corte, que foram admitidos exatamente para poder contribuir na discussão. Então, a sessão foi suspensa a partir do pronunciamento do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e será retomado, então, com a apresentação do voto do ministro Luiz Fux. E, a partir daí, os demais ministros poderão também se pronunciar. Doutor, vamos relembrar um pouco esse caso, né? Ele tem a ver com a conversão do Plano Real, que se deu lá em 1994, é isso? Exatamente. Bom, a grande discussão aqui diz respeito a uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que acabou concedendo o pedido de uma servidora pública, no sentido de que a conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor fosse levada como parâmetro uma lei federal e não uma lei estadual. Então, o Estado do Rio Grande do Norte acabou se insurgindo contra essa decisão do Tribunal de Justiça e chegou aqui no Supremo Tribunal Federal um recurso através desse recurso extraordinário que foi apresentado. O que o Tribunal de Justiça argumenta é que deve ser aplicado à legislação estadual e não à legislação federal. O Tribunal de Justiça entendeu que, por se tratar de sistema monetário, o Estado não poderia legislar. Somente a competência da União, neste caso, é que deveria prevalecer e que, portanto, é a lei federal que deveria tratar desses critérios de conversão entre Cruzeiro Real e Unidade Real de Valor. Tá certo, doutora Gisele. E hoje também deve ser julgada pelos ministros do STF uma ação direta de inconstitucionalidade questionando, né, uma lei que proíbe policial civil formado em direito em obter o registro da OAB, mesmo ele sendo aprovado no exame da ordem. Acompanhe. A ADI foi apresentada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, a Cobrapol. Ela alega que a proibição viola o princípio da isonomia porque impede os policiais civis, bacharéis em direito, de atuarem como advogado. Por telefone, o representante da Confederação explica que, dessa forma, o Estatuto discrimina os servidores. Muito embora tendo sido aprovado no exame de ordem, ele não consegue a carteirinha efetivamente pela própria incompatibilidade e impedimento existente, ele hoje não consegue advogar. Qual o impedimento de um servidor policial, nesse contexto, participar, por exemplo, de um divórcio no seu horário de folga? Existem alguns precedentes que permeiam e possibilitam isso para outras categorias, de servidores também estaduais, a exemplo dos procuradores. Pode o procurador advogar desde que não faça contra o seu empregador na hipótese da Fazenda Pública. A Presidência da República e o Congresso Nacional defendem a proibição. A Procuradoria-Geral da República entende que o pedido dos policiais deve ser negado. A Advocacia-Geral da União segue o mesmo entendimento e afirma que o exercício do direito é incompatível com a função de policial e que, além disso, essa limitação não viola o princípio da proporcionalidade, pois a atuação desses profissionais poderia intimidar pessoas envolvidas no processo por ter acesso a informações privilegiadas. O relator é o ministro Dias Toffoli. Doutora Gisele, assunto bem delicado, né? Está aprovado que, pelo menos até hoje, né, não basta passar no exame da ordem para poder advogar, né? Não é bem por aí, né? Não, pelo menos de acordo com o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, existem algumas exigências que vão além da aprovação no exame da ordem, como, por exemplo, ter capacidade civil, ser bacharel em direito. Essas são as questões básicas, né? Mas tem um aspecto interessante que diz respeito exatamente ao que está sendo discutido neste recurso extraordinário, que é não exercer função incompatível com o exercício da advocacia. Então, o próprio Estatuto, ele estabelece quais seriam aquelas funções que seriam classificadas como incompatíveis ou que, de alguma forma, acabariam impedindo o exercício da advocacia. E há uma diferença, né, entre incompatibilidade e o impedimento de exercer a função, né? Há uma diferença. A incompatibilidade é uma proibição total do exercício da advocacia. Aquele que exerce uma função classificada como incompatível, ele não pode advogar nem mesmo em causa própria. Na verdade, ele não pode sequer ser inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Já o impedimento é diferente. Existe uma restrição ao exercício da advocacia, mas é uma restrição parcial. Ou seja, aquela pessoa que exerce alguma função classificada como impedida de exercer a advocacia, ele vai
não vai poder exercer a advocacia apenas em determinados casos. Exemplo de incompatibilidade são chefes do Poder Executivo. Então, presidente da República, governador, prefeito, não podem, em hipótese alguma, advogar, inclusive os vices também. Juízes, promotores, procuradores da República, procuradores de justiça também não podem advogar, oficiais de justiça, analistas judiciários, escreventes. Então, o próprio Estatuto da Advocacia, ele traz situações em que a pessoa fica impedida, proibida de advogar. Nos casos de incompatibilidade, esse impedimento é total. Nos casos de impedimento, é apenas parcial, ou seja, apenas em determinadas situações. Tá, tudo sob a alegação de ter acesso à informação privilegiada, né, talvez, né? Na verdade, assim, existem algumas outras questões que são colocadas em consideração quando o legislador, na verdade, elencou essas hipóteses de incompatibilidade e de impedimento, até em razão do próprio exercício da atividade. Por exemplo, no caso do impedimento, ele não está impedido de advogar em relação a qualquer situação. No caso do impedimento, por exemplo, aquele servidor público da administração pública direta ou indireta, ele fica impedido de advogar apenas contra a fazenda pública que o remunera. Então, não é uma proibição total, é uma proibição parcial. Tá certo, doutora Gisele.